pessoal! Quem nunca ouviu os famosos provérbios? Os opostos se atraem. Tocar Mozart para bebês estimula a inteligência. Ou que usamos 10% da nossa capacidade cerebral. E hoje eu quero desmistificar ou reforçar isso com vocês. É muito comum que informações relacionadas às áreas de estudo da psicologia circulem no mundo, né? Afinal, é isso que é fazer ciência, trazer à tona a realidade das coisas, do mundo, do comportamento e da cognição. Mas a gente chega a essa pergunta: até que ponto esses jargões, como os que eu citei, são realmente compreendidos para que se julgue como verdades? Bom, vamos lá. Sinto decepcioná-los, mas todos esses jargões são mitos. Os opostos não se atraem. Não adianta de modo algum tocar Mozart, Beethoven ou Bach. Isso não vai estimular a inteligência do seu bebê. E não, a gente não usa só 10% da capacidade do cérebro. Sobre a ideia de que os opostos se atraem, a gente já tem estudos desde a década de 80 que demonstram que pessoas com traços de personalidade semelhantes se atraem bem mais do que pessoas com traços de personalidades diferentes. Por exemplo, pessoas que são mais impulsivas, competitivas, impacientes, elas tendem a preferir namorar por um período maior de tempo pessoas com seu mesmo perfil. E a tendência é que isso culmine em casamento. Aquela coisa, sabe? Depois de tanto tentar, agora encontrei a pessoa certa. É justamente isso. O mais legal é que essa regra, né, ela também se aplica às amizades. A gente é bem mais predisposto a se sentir confortável e sair mais com pessoas com traços de personalidade semelhantes a nós. E, em conclusão, quanto mais semelhança, mais afeição. De modo que a probabilidade 2 vezes maior de sermos atraídos por alguém com quem concordamos nas opiniões, nos valores, no jeito de ser, no estilo comportamental, dentre outros. Óbvio que isso não é regra, né, gente? Mas as pesquisas indicam que o mais comum de acontecer entre as populações gerais. Muito legal, né? Então, na próxima vez de marcar aquele encontro, aquele date, tenta observar se você funciona desse modo também. Vamos ao próximo, que tocar Mozart para bebês estimula a inteligência. Esse mito pode ter tido seu início em uma revista científica famosa, a Nature, através de um estudo publicado em 1993, em que 3 pesquisadores da Universidade da Califórnia relataram que estudantes universitários que ouviram meros 10 minutos de uma sonata de piano de Mozart apresentaram uma significativa melhora em uma tarefa de raciocínio especial, em comparação a um grupo controle. Tipo, a melhora consistiu em cerca de 8 ou 10 pontos no QI, o que é muito alto. Dali pra frente surgiu o efeito Mozart, e se espalhou que nem rama de batata no cercado. O problema é que esses resultados não diziam nada a respeito do aumento no longo prazo da capacidade espacial, e tampouco esse efeito em bebês. Mas isso não impediu, obviamente, que a imprensa popular e as fábricas de brinquedos utilizassem de forma bem especulativa os dados dessa pesquisa. E logo após a publicação da pesquisa, as empresas inseriram no mercado centenas de CDs, fitas, brinquedos inspirados no tal efeito Mozart. Vamos ao último e mais aclamado mito de que usamos somente 10% de nossa capacidade cerebral. Mito que ganhou até espaço nos cinemas, no filme da Lucy de 2014, dirigido por Luke Benson. Esse mito é bem disseminado no mundo e até mesmo no meio acadêmico. Esse mito é tão forte na nossa cultura que no meu primeiro período de graduação de psicologia, muitos anos atrás, essa pergunta surgiu na sala de aula. E o nosso professor de processos básicos desmistificou na hora esse mito. Bom, nos últimos séculos o advento tecnológico tem nos permitido vislumbrar os mistérios por trás do cérebro. E até hoje já foi descoberto um vasto número de funções mentais em áreas específicas do cérebro. E nenhuma dessas descobertas trouxe à tona áreas sem uso, por assim dizer. Até mesmo as tarefas mais corriqueiras do nosso dia a dia, como fazer comida, exigem uma colaboração de áreas de processamento espalhadas por todo o cérebro. Esse mito talvez possa ter se iniciado com as primeiras pesquisas sobre o cérebro, em que os pesquisadores, por não saberem qual a função de determinada área cerebral, diziam que haviam áreas silenciosas no cérebro.
Outra possível fonte de disseminação pode ter sido uma reportagem na década de 70, em que alguns pesquisadores informaram que até então só conheciam 10% do funcionamento cerebral, sendo que os outros 90% ainda não se sabia para que servia. Informação bem diferente do que dizer que usamos só 10%, não é? Ou seja, não tem pílula mágica para melhorar nosso desempenho cerebral. O desempenho cognitivo vai ser feito sempre por trabalho duro e estudo, ainda esses são os melhores métodos. E aí, você tomava também esses mitos por verdadeiros? E caso você tenha acreditado até então nesses mitos que eu apresentei, não há motivo nenhum para ficar com vergonha, viu? Vocês estão em boa companhia. Tanto os alunos iniciantes em psicologia e até mesmo alguns professores ainda acreditam neles. Uma pesquisa feita em 2002 no Brasil, especificamente sobre o mito dos 10% da capacidade cerebral, revelou que 59% das pessoas acreditam nesse número. E detalhe, o mais incrível é que 6% de neurocientistas também concordaram com esta afirmação. Bom, por hoje é isso. E caso você tenha dúvidas, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o prazer de trocar uma ideia sobre mais mitos da psicologia ou esses que eu citei aqui. Um forte abraço, até a próxima!